Sou a favor de legislar a primeira tábua da lei. Se legislares qualquer um dos 4 mandamentos da primeira tábua, isso levará à perseguição. Você usaria os teus direitos da segunda emenda para leis dominicais? A segunda emenda tem a ver com as armas. Cabe ao Evangelho convencer os corações, não forçar as mãos. Durante a era do apartheid, tínhamos leis dominicais muito rigorosas, tínhamos um governo cristão, nacionalismo cristão, um governo nacionalista cristão. A perseguição que veio disso foi bastante severa. A nossa preocupação é que, a longo prazo, nosso povo possa enfrentar a prisão, como aconteceu em 1888. E se isso acontecesse, seria ruim, mas seria muito melhor do que estão passando agora. Como assim? E se eu estou a impor algo que impede o seu direito à liberdade, essa não é a maneira de Cristo. Não estamos aqui dizendo, não queremos nada que seja moral. Quando existem leis dominicais, isso é algo em que os anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos e batistas podem todos concordar. Os adventistas do sétimo dia não concordariam, mas vocês sabem, as coisas são diferentes em todo lado. O reino de Deus é algo que acontece dentro e não pode ser imposto por fora. É essa a decisão final que irá determinar quem faz parte do reino de Deus e quem não faz. Olá, bem-vindos de volta ao Ministério Heritage and Hope. E antes de começarmos, gostaria de apresentar todos os participantes da conversa de hoje. Pela primeira vez no programa, temos conosco o pastor Douglas Wilson, que muitos de vocês podem reconhecer pela sua recente entrevista no Viral da CNN, ou por podcasts e discussões em figuras como Tucker Carlson e Stephen Wolfe. Ele é o pastor principal da Christ Church em Moscou, em Idaho. É autor, educador e teólogo que tem sido uma voz proeminente do movimento nacionalista cristão, frequentemente falando e escrevendo sobre questões de teologia, cultura e sociedade de uma perspectiva evangélica reformada. Estamos felizes novamente por ter conosco o Dr. Walter Veit e Martin Smith, da África do Sul. O Dr. Veit é um evangelista e um autor respeitado, amplamente conhecido pelas suas apresentações sobre ciência da criação e profecia dos últimos tempos. Martin Smith tem trabalhado longamente com ele como co-anfitrião e co-diretor, e juntos alcançaram um público global através do seu canal do YouTube, Clash of Minds, e da popular série E aí, Professor, onde analisam eventos atuais sob uma perspectiva bíblica e profética. E claro, nós somos os seus anfitriões, James e eu, apresentando o Ministério Heritage and Hope. A nossa paixão é descobrir e afirmar a história protestante através de livros e documentos históricos, enquanto conectamos com as Escrituras, profecias e eventos atuais para ajudar a preparar o povo de Deus para os últimos dias que se aproximam. Certo, James. Pastor Wilson, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Vocês sabem, ao longo dos últimos anos, tem sido muito interessante. Tivemos a oportunidade de monitorizar o crescimento do nacionalismo cristão, o impulso para a unificação igreja e Estado, e realmente desfrutamos de algumas discussões emocionantes, como Lenox, na Califórnia, e temos estado a observar algumas das declarações feitas pelo pastor Jarrett DeLancor, Timon Klein, Joel Webbin e Stephen Wolfe, a Mary e Dr. Shedd. E há uma longa lista de outros influenciadores que estão a advogar por certas mudanças para abordar algumas das preocupações que eu acho que muitos cristãos estão reconhecendo na sociedade de hoje. E a advogar algumas soluções, claro, quer essas soluções sejam a direção certa a seguir ou não. Gostaríamos de rever isso um pouco, mas uma coisa que eu gostaria de esclarecer, quando falamos com Lennox, ele afirmou em um determinado momento que acredita na separação entre igreja e Estado. E quando assistimos à entrevista da Knighton com Timon Klein, que tem estado presente em algumas das discussões com o pastor Longshore, ele afirmou lá, o título do vídeo era O Caso pela Renúncia à Separação entre Igreja e Estado.
Portanto, queria esclarecer qual era a posição aí, porque para mim parecia que Neil Andrews estava a advogar, por um lado, a renúncia muito clara à separação entre a Igreja e o Estado, mas a posição de Lennox era que ele acreditava na separação entre Igreja e Estado. Nós queríamos começar antes de avançar, apenas para ficar claro qual era a sua posição sobre a separação entre a Igreja e o Estado. Sim, há duas camadas aqui. Uma é que a separação entre a Igreja e o Estado tem a ver com a distinção dos governos. Portanto, você tem o governo da Igreja e o governo da autoridade civil, e eu acredito na separação entre Igreja e Estado. O problema é que, no discurso moderno, essa frase, separação entre Igreja e Estado, é tornada sinônima de separação entre Deus e o Estado, a separação entre moralidade e o Estado, a separação entre o cristianismo e o Estado. O que eu não acredito ser possível, certo? Então, basicamente, um bom exemplo disto foi na Fundação Americana. Havia numerosos estados que tinham uma relação formal com a denominação cristã. Pelo menos 4 deles tinham uma fé estabelecida, uma denominação estabelecida a nível do Estado. Isso era proibido a nível federal. O Congresso não deve fazer nenhuma lei relacionada ao estabelecimento da religião. Isso porque era um assunto do Estado, não porque foi rejeitado, certo? Então agora eu acredito que uma religião estatal estabelecida ao nível do Estado não é uma boa ideia, não é um bom arranjo, mas não é um arranjo inconstitucional, porque na época da fundação, pelo menos 9 dos 13 estados tinham algum tipo de relação formal com uma denominação cristã ou outra. A Carolina do Sul simplesmente afirmou que a religião evangélica protestante é a religião oficial do Estado da Carolina do Sul, sem estabelecer uma denominação específica. Portanto, sou a favor de um reconhecimento formal da fé protestante como sendo a fé do Estado e do povo. Mas eu não acho que o dinheiro dos impostos deva ser destinado a uma denominação específica. Portanto, sim, a separação entre Igreja e Estado, mas acredito que deve haver uma relação de trabalho entre o Estado e a Igreja. Bem, você sabe, é interessante que você tenha mencionado o protestantismo. Uma das preocupações, na nossa perspectiva, é que quando olhamos para James Madison, sua declaração a Jasper Adams foi que no sistema papal, governo e religião estão de certa forma consolidados, e isso é considerado o pior dos governos. Ele também afirmou que o número, a indústria e a moralidade do clero aumentaram manifestantemente pela separação total entre a Igreja e o Estado. Então eu suponho que isso leva à nossa próxima pergunta. Se você acredita na separação entre a Igreja e o Estado e está defendendo leis dominicais em particular, isso não estabelece pelo menos uma religião como tendo poder ou autoridade com o Estado sobre outras em dias diferentes? Sim, eu acredito que uma ordem civil deve ser explicitamente cristã, certo? E mesmo Rhode Island, na fundação, tinha leis dominicais, certo? E Rhode Island seria o mais tendente a manter tudo distinto por causa das convicções que Roger Williams a esse respeito. Portanto, basicamente, eu não acho que seja possível uma ordem civil ser neutra quando se trata de Islã, hinduísmo, secularismo, ateísmo e cristianismo. Basicamente, você tem que escolher quem você vai servir. E se você tiver um consenso cristão, um povo cristão, eu acho que isso deve ser refletido em leis de bom senso, que esse consenso cristão geral apoia. Então, quando você tem uma lei dominical, quando você tem leis dominicais, como as lojas têm que estar fechadas aos domingos, esse tipo de lei, isso é algo em que anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos e batistas podem todos concordar. Os adventistas do sétimo dia não concordariam, mas vocês sabem, as coisas estão difíceis em todo lado.
Agora, é exatamente aqui que entramos, porque nós também, tal como você, acreditamos na separação entre igreja e Estado, mas a questão é que também somos evangélicos, por assim dizer, somos protestantes. Viemos de um contexto profundamente protestante, somos centrados em Cristo. Acreditamos que se você ama Deus, guardará os seus mandamentos. Todas essas questões estão em conformidade exatamente com o que você tem vindo a dizer. Ouvi a sua conversa com a CNN e há tantos pontos de contato onde, ao olharmos para a sociedade hoje, podemos dizer que sabemos, podemos mesmo realmente concordar que a sociedade está uma confusão e que há muitos problemas como este. Mas se somos uma organização cristã e uma nação cristã, o que acontece se houver diferenças em termos de adoração a Deus dentro do cristianismo? E o grande problema, claro, será a questão do dia de sábado. Portanto, se houver leis dominicais e se as leis dominicais forem propagadas, então teremos uma oposição entre o domingo e o sábado. E as denominações cristãs dirão, mas isso é manter uma tradição judaica, mas nós vamos argumentar que vem do Gênesis, muito antes de haver um judeu. Assim parece que você afirmou na CNN que quando duas pessoas caminham juntas, devem estar de acordo, ou como podem caminhar juntas, e você afirmou isso em particular em relação ao islamismo. Mas e se aos cristãos caminharem juntos e houver uma divisão sobre qual dia adorar? E se esse dia deve ser legislado, qual seria a consequência? Ok. Portanto, uma das coisas que você tem de orçamentar é qual é a composição demográfica dos cristãos nesta nação cristã que você está a constituir. Se os adventistas do sétimo dia forem uma minoria esmagadora, então o que vai acontecer? Se a maioria estiver pensando da forma como eu estou pensando, que é em termos de mera cristandade, que é muito diferente de uma análise detalhada de doutrinas, o que aconteceria é que as lojas fechariam todas aos domingos e os adventistas teriam permissão para fechar as suas lojas aos sábados. Não haveria restrições para eles. E depois, se tivesse adventistas que trabalhavam para, digamos, sabatistas do primeiro dia, teriam adventistas que eram empregados, teriam uma estrutura de leis de forma que fosse amigável para os adventistas que queiram tirar o sábado de folga e ter, você sabe, basicamente não há razão para forçar ninguém. Mas a forma como iria acontecer, a maioria das lojas fechariam. Se a maioria dos cristãos fossem do primeiro dia, são observadores do primeiro dia. Então, basicamente, um mero cristianismo teria um alto grau de tolerância religiosa para diferenças denominacionais. O que você não teria é uma frenética 24 horas por 7 dias, gastar, 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 comprar, comprar, comprar todo o tempo, tudo seria fechado. Não teríamos nenhum problema, penso eu, com uma situação assim, mas se um lado se tornar prescritivo sobre o outro e digamos que as leis laborais tornam quase impossível ter 2 dias, porque o mundo está basicamente a pedir um dia de descanso sincronizado. Se você considerar o argumento dos bispos europeus e as organizações que promovem o domingo na Europa, o argumento deles é, pelo bem da família, precisamos ter um dia de descanso sincronizado. Porque qual é o benefício se um dos pais está de folga no domingo e o outro trabalha no domingo, ou está de folga numa quarta-feira, ou numa quinta-feira, ou num sábado, e se as leis laborais forem tais que um dia de descanso sincronizado acaba por levar apenas o domingo a estar disponível para essa sincronização em prol da família? O que acontece se as leis seguirem essa direção? E então você começa a legislar a primeira tábua do Decálogo.
Sim, eu sou a favor de legislar a primeira tábua do Decálogo, certo? Mas também sou a favor de fazê-lo com a sabedoria acumulada que reunimos ao longo da primeira cristandade. Na fundação americana, este não é um problema novo, havia exceções feitas para os batistas do sétimo dia, os adventistas do sétimo dia. Bem, os adventistas ainda não estavam lá, mas para os judeus, para as pessoas que observavam um dia de descanso diferente, havia exceções legais que eu apoiaria firmemente. Basicamente, parte do estabelecimento de uma ética cristã é o respeito pela liberdade de consciência. Portanto, se alguém discorda de você e isso não perturba a paz, então você deve acomodá-lo na medida do possível. Agora, se eu conseguir imaginar um país onde 99,99% da população observa o primeiro dia, e a pessoa que tem convicções de que é quarta-feira, ele vai ter um tempo difícil, certo? E o que ele precisa fazer para resolver isso é persuadir as pessoas. Mas, entretanto, não devemos ser cruéis com ele, não devemos persegui-lo, mas eu acredito que há um grande valor em uma sociedade estar no mesmo horário. Pastor Wilson, é interessante que mencione isto, porque se voltarmos na história americana inicial, nas colônias da Virgínia, a terceira penalidade por violações aos domingos era a pena de morte. E na lei de tolerância de Maryland, a terceira penalidade era o açoite ou o espancamento público. E a nossa preocupação é que, se voltarmos a 1888, num período em que havia uma pressão semelhante, uma lógica semelhantes, valores semelhantes, apelos semelhantes à fundação do nosso país, havia indivíduos que estabeleceram e defenderam leis que não permitiriam uma isenção para um adventista que se sentia moralmente inclinado sobre o mandamento de Deus, a trabalhar 6 dias por semana, em outras palavras, a trabalhar também no primeiro dia da semana. Aqui, a nossa área, perto de Chattanooga, Tennessee, houve, na verdade, várias pessoas da nossa comunidade que foram presas e colocadas na cadeia. E a nossa preocupação é que, quando ouvimos Jared Longshore falar sobre como Timothy Clean, na verdade, qual dia devemos estabelecer, é muito claro que há uma lei ou um desejo de defender o estabelecimento do domingo. E a minha preocupação é que há muitos nacionalistas cristãos hoje em dia que não acreditam que deve haver qualquer cláusula de isenção. E de volta a 1888, um dos nossos que argumentou perante o Comitê do Trabalho dos Estados Unidos estava realmente preocupado que uma cláusula de tolerância ou uma cláusula de isenção fosse apenas mais um passo para a remoção desse, porque, como provavelmente sabe, há um recurso constitucional, especificamente ao artigo 1, seção 7, cláusula 2, onde se fala sobre o domingo. O sábado não é mencionado. O domingo é mencionado lá. Portanto, acho que a preocupação é que, em algum ponto no futuro, qualquer cláusula de isenção será progressivamente eliminada. Eu acho que você sabe, nós realmente assistimos à entrevista que você e Stephen Wolf, onde você falou, ele perguntou se isso deveria ser implementado progressivamente ou se deveria ser tudo de uma vez. Where you spoke and asked him about whether or not this should be incrementally implemented or whether or not it should be all at once. O velho Batista estaria certamente a favor de nenhum comércio ordinário ao domingo, não é? Certo. Quão incrementalista é isto? O seu líder político ideal chega ao poder e depois atira a lua, a legislação sobre o sábado, todo o pacote. Ou você espera partir de parte mais rasa? Sim, tudo bem, sempre um ideal. Você tem um regime perfeito, mas você deve avaliar a situação. Você tem que entender as características e a natureza das pessoas. Então, você mencionou 55%. Eu não acho que você tenha que ter 55% de apoio, ou você sabe, uma maioria, quer dizer, suponho que sou um elitista nesse sentido, mas de certa forma há pessoas que simplesmente vão acompanhar a imaginação estabelecida pelo povo.
povo, pela classe dominante. E assim você não precisa, na verdade, você não precisa de um apoio maioritário da população. Você só precisa de uma minoria determinada e então essa classe dominante pode moldar a imaginação da maioria. O que eu acho que o Trump está fazendo agora, porque durante décadas tivemos uma direita muito fraca quando se trata de impor sua vontade sobre o poder executivo. E agora ele está, na verdade, revelando ao país que existe um executivo, que tem um poder executivo, que pode exercer o poder dentro do seu ramo. Então, nós vimos essas discussões com Stephen Wolfe, onde as coisas estão indo nessa direção, e a nossa preocupação é se, ao longo prazo, as nossas pessoas vão enfrentar a prisão no futuro, como aconteceu em 1888.